Felipe Coutinho retorna ao time contra o Melgar. Também já iniciaram a venda de ingressos para o jogo de sábado às 9 da noite contra o Bragantino em São Januário. Estamos na espera da CBF para saber se a gente vai ser credenciado ou não. E também vamos fazer o primeiro tempo dos cortes da entrevista coletiva lá de São Januário. Já estou com São Januário na cabeça mole, no Maracanã, após a derrota para o Fluminense. E cortina de fumaça, como sempre o time perde, tem umas cortinas de fumaça de colegas mais assim alinhados à diretoria. Tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão! Bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar com um misto de medo e ansiedade. Por que medo? Porque o time não tem dado confiança, principalmente depois da derrota de virada para o Fluminense por 2-1. E ao mesmo tempo a gente ama ver o Vasco jogar, né? Mas amanhã a bola rola e como rola às 7 da noite, Vasco Melgar é o último jogo da fase de grupos, no grupo G da Copa Sul-Americana. Lembrando que o Vasco precisa da vitória para se classificar para o play-off. Diferente do que eu falei ontem, o Vasco não tem como mais se classificar para os oitavos de final de maneira direta. Precisa vencer para ficar em segundo lugar no grupo e aí sim esperar os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores saber o seu adversário na repescagem. Bom, espero que o Vasco se classifique, né? Se bem que tem parte da torcida que gostaria logo da eliminação para focar na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, pelo menos sair logo da zona de confusão. Mas a gente que é vascaíno mesmo, a gente quer sempre o Vasco brigando por títulos e a Sul-Americana é uma competição viável. Bom, antes de ir para os primeiros tempos dos cortes, o grande Marcos enviou agora, um abraço ao Marcos. Vocês viram ao vivo no Vasco Velocidade, né? Mas é importante, não os melhores momentos da entrevista coletiva. Começou a venda dos ingressos para o jogo contra o Bragantino, às 9 da noite do sábado. Cada categoria de sócios tem um valor. Mais barato a R$30 e tem aqueles que eu chamo de para ricos, né? Que é a R$700 mensais, a categoria de sócios dinamite, que é só fazer o check-in. Mas as outras categorias variando de R$15 a R$40 e quem não for sócio a R$160 a inteira e 60 meia. Vou deixar inclusive na descrição o link, né, que quem quiser comprar o ingresso para o jogo contra o Bragantino. Bom, e o Felipe Coutinho está de volta ao Vasco depois de cobrir suspensão automática na derrota para o Fluminense. E será um reforço, entre aspas, do Vasco contra o Melgar. E vamos ao primeiro tempo da entrevista coletiva do último sábado, lá em São Januário, que o técnico Fernando Diniz falou sobre jogou para ganhar ou o esquema de 3 volantes foi para não perder. Veja que ele responde. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a distância, começar pelo final, a distância ela é por conta da falta de tempo mesmo. A gente aprende a jogar assim.
Quando vai no jogo tem dificuldade, aí você vai corrigir o que aconteceu no jogo, que podia ter jogado melhor, podia ter jogado melhor. O Fluminense exerceu uma pressão alta interessante. Se a gente tivesse com mais tempo de trabalho, vocês vão ver que quando tiver coisa parecida, a gente vai conseguir sair com mais facilidade. A ausência do Felipe Coutinho, já uma peça que mexe e já compromete um pouco, porque principalmente nessa fase inicial, as informações elas são praticamente, majoritariamente, para os jogadores titulares. Então foi isso. E foi um jogo, no primeiro tempo, mais equilibrado. No segundo tempo, a gente acabou depois com as trocas, quando entrou o Adson e o Lucas Freitas. A gente começou a ter um pouco mais de controle. Aí depois a gente teve que começar a mexer de novo. A gente perdeu um pouco de organização. E o Fluminense teve um predomínio, jogou um pouco mais no nosso campo. Em relação às trocas, eu botei, na realidade, eu fiz as trocas. Na primeira troca que eu fiz, eu já deixei o time parecido com o que vinha jogando, então não foi uma coisa para perder, mas pelo contrário, não faz parte de mim. Se a gente iniciasse, se precisasse, tinha uma opção de até de recuar o Hugo Moura e botar o Adson, mas a gente fez o primeiro gol, depois o jogo ficou empatado, esperei para ver como é que o time ia se comportar. Mas eu fiz uma troca primeira do zagueiro pelo zagueiro, porque o Luiz ele estava saindo muito à caça, ele estava amarelado já, e também tinha um pouco de receio dele ser expulso. O Lucas Freitas é um jogador um pouco mais experiente, que vinha jogando até então, antes da minha chegada, é um jogador que eu gosto também. E tirei o Matheus Cocão, que também estava amarelado, e botei o Adson. Então o time ficou com as características já mais ofensivas. E depois eu coloquei o Paulo, nas trocas eu coloquei o Paulinho, e na verdade o Paulinho era para ter entrado no lugar do Nuno Moreira ali. Não era para ter entrado no lugar, ele falou o nome e segundo ele o quarto árbitro entendeu errado, que a gente ia fechar um pouco mais o meio, ele ia ajudar ali um pouco mais, que é o lado forte do Fluminense, que é o lado direito, e com liberdade para dar volume no jogo. E aí o Tietê pediu para sair, estava cansado, a gente colocou o esforço, porque tinha saído o Hugo Moura, que não era para ter saído. Também falou sobre a pretensão do Vasco no Campeonato Brasileiro. No final do ano, será que ele vai poder refletir? Vai se sentir aliviado com o Vasco não rebaixar, ou vai lamentar pelo Vasco não ter brigado por título? Veja. Então, não tem promessas do que vai acontecer, mas eu estou nos 5%. Eu não estou no 95% que entende de futebol. Eu acredito no time que eu tenho, a gente vai trabalhar e vai melhorar. Então eu estou nesses 5% que não... Embora eu estudo muito, talvez não conheça tanto, mas eu concordo com o Pedrinho. Não é questão de colocar o time, se é oitavo ou não. Eu não faço muito esse tipo de conta. Mas esse time, o início foi muito bom, foi um jogo do Fortaleza. E hoje a equipe vai aprender a jogar jogo grande. Esses jogadores precisam ganhar confiança, eles precisam saber jogar com a torcida. O que teve de bom hoje foi a torcida. A gente não conseguiu corresponder à torcida. A torcida deu um show aí. Então a gente pede desculpa para a torcida, porque o time no campo não conseguiu ser um espelho da torcida. Mas a gente vai trabalhar muito para que a gente seja o espelho da torcida e que crie uma conexão. Isso é uma coisa que eu vou trabalhar para isso acontecer. Isso acontecendo, a gente não vai estar lamentando no dia 25 de dezembro, não. E também falou do atacante Pablo Vaete, que fez um gol contra, né? Ele tentando ajudar a defesa, a bola bateu nele e entrou. E ele falou sobre o lance, veja. Não, na verdade, o gol foi uma coisa que a gente treinou muito, e o Vasco tomou um gol parecido no Campeonato Carioca. Começou numa origem de bola parada, assim, foi no arremesso lateral. E o Fluminense tem um hábito de jogar as bolas na área ou colocar num cantinho ali para cruzar a bola na área. Então, no impulso de querer ajudar, ele foi para a área. Mas na hora de defender, ele volta para defender fora da área, que é a posição dele. Mas ele, como o lance, o Arias saiu no meio de 3, 4 jogadores, o time ficou meio desguarnecido, ele teve a intenção, um instinto positivo de tentar preencher a área para a gente não tomar o gol. Então, a gente não pode culpar o Weghorst, porque ele está ali, muito pelo contrário, ele estava ali solidariamente para tentar ajudar. Galera, e depois dessa derrota, teve uns colegas mais alinhados com a diretoria, jogando cortina de fumaça, né? Miramos um Flamengo dos anos 90 que era assim. Só que o Flamengo dos anos 90 falava contratação bombástica, que não acontecia, mas acalmava a torcida.
E estou tentando fazer que a diretoria não seja cobrada pela revenda. Um falou sobre um grego e outro que o papo de investidores esfriaram. É uma coisa impressionante. Sendo que os ex-aliados do Pedrinho, da CEPVASF, falam da experiência quando eles estavam no grupo e dizem que o Pedrinho nem sequer queria ouvir interessados. Bom, quem será que está falando a verdade? Então, é isso, galera. Até o segundo tempo da entrevista coletiva. E mais tarde, boa noite com o resumo da segunda-feira do Aço. Até mais.